A eletricidade, ela está em todo lugar, né? É invisível, silenciosa e, bom, alimenta o nosso mundo. Mas essa mesma força, quando não está sob controle, pode ser devastadora. E o pior, ela não avisa antes de atacar. Então fica a pergunta: como é que alguém consegue trabalhar com segurança perto de um perigo que não dá para ver, não dá para ouvir e nem sentir o cheiro? Como a gente garante que toda pessoa que lida com eletricidade volte para casa inteira no fim do dia? E a resposta, olha, não é só um tome cuidado. A resposta está em um sistema. Um sistema robusto com várias camadas, projetado para antecipar e neutralizar o risco antes mesmo que ele apareça. Aqui no Brasil, esse sistema tem nome. É a NR10. Então, bora mergulhar nisso. Agora, a gente vai montar o escudo de proteção da NR10, camada por camada. Vamos começar entendendo o perigo invisível, depois forjar um escudo de planejamento, garantir a segurança na área de trabalho, entender a diferença entre proteção coletiva e individual, definir quem é o trabalhador autorizado e, no final, ver como tudo isso se encaixa num grande sistema. Para começar, o mais importante sobre a NR10 é entender o porquê dela existir. Ela não é só uma lista de regras aleatórias, de jeito nenhum. É uma estrutura pensada para estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de controle para proteger todo mundo que interage com sistemas elétricos, seja de forma direta ou indireta. E essa citação da própria norma é a chave de tudo. Presta atenção na palavra indiretamente. Ela é crucial. Sabe por quê? Porque isso quer dizer que a NR10 vai muito além do eletricista. Ela cobre todo mundo, desde a geração de energia lá na usina até o consumo final. Ela protege a todos. Agora sim, vamos para a primeira camada do nosso escudo de segurança, a documentação e o planejamento. Uma segurança que funciona de verdade não começa com a ferramenta na mão, não, tá? Ela começa muito antes, com um plano bem detalhado. E o coração desse planejamento é o chamado Prontuário de Instalações Elétricas. Para instalações com carga acima de 75 kW, esse documento é obrigatório. Pensa nele como se fosse o histórico médico completo de todo o sistema elétrico de um lugar, sempre acessível e atualizado. E o que tem dentro desse prontuário? Bom, vai muito além de uma simples plantas. Tem os diagramas técnicos, os laudos de inspeção, a qualificação de cada trabalhador, as especificações de todos os equipamentos de proteção e, claro, os procedimentos de emergência. É um verdadeiro ecossistema vivo de informações de segurança. Com o planejamento feito, a gente passa para a próxima camada, controlar o espaço físico de trabalho. E aqui a filosofia da NR10 é bem clara e direta. O jeito mais seguro de trabalhar com eletricidade é sem eletricidade. Por isso, a norma não fala só, desliga a energia. Não, não. Ela exige essa sequência rigorosa que a gente está vendo. Primeiro, o seccionamento, para desligar a fonte. Depois, o impedimento, que geralmente é um cadeado para ninguém religar por engano. Aí vem a constatação, para ter certeza que não tem mais tensão, e continua. Aterrar o circuito, proteger áreas próximas que ainda estejam com energia e, por fim, sinalizar tudo. Só depois de tudo isso é que o trabalho pode ser considerado seguro. Mas e se não der para desligar? Acontece, né? Em algumas situações raras, a NR10 entende que o trabalho com circuito energizado é a única saída. Nesses casos, a proteção muda de foco. Em vez de remover o perigo, o objetivo passa a ser controlá-lo com muito rigor, usando a distância. Essa tabela ilustra bem como o risco aumenta junto com a voltagem. A norma define duas áreas, a zona de risco, que é a mais próxima e perigosa, e a zona controlada, um pouco mais externa. Olha só os números. Para baixa tensão, menos de 1 kV, a zona de risco é de só 20 centímetros. Mas se a gente pular para 220 kV, essa mesma zona salta para 1,60 m. A distância vira literalmente uma barreira de segurança calculada. Isso nos leva a uma filosofia central da NR10. É sempre melhor proteger todo mundo de uma vez, eliminando o perigo para todos, do que pedir para cada pessoa se proteger sozinha. A proteção coletiva tem prioridade absoluta sobre a individual. Então, a lógica é essa. A prioridade máxima é tomar medidas que protegem o grupo todo, como desenergizar o sistema ou instalar barreiras físicas. Só quando essas medidas coletivas não são possíveis ou não são suficientes é que se parte para os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. É por isso também que a norma proíbe o uso de adornos pessoais, como anéis, relógios, qualquer coisinha de metal pode conduzir a eletricidade e anular toda a proteção.
Bom, um sistema seguro, por melhor que seja o projeto, não serve para nada sem gente competente para operar. E a NR10 é extremamente rigorosa sobre quem pode ou não pode trabalhar com eletricidade. Ela estabelece uma hierarquia bem clara de competência. Na base de tudo, a gente tem o trabalhador qualificado. Essa é a pessoa que tem a formação, que estudou para isso, com diploma e tudo, de um curso na área elétrica reconhecido. É o conhecimento teórico fundamental. Subindo um degrau, vem o profissional habilitado. Este é um trabalhador que já era qualificado, mas deu um passo além. Ele se registrou em um conselho profissional, tipo o CREA. Isso adiciona uma camada de responsabilidade legal e profissional. E, finalmente, no topo, temos o trabalhador autorizado. E esse é o passo crucial. É o momento em que a empresa, depois de checar a qualificação ou a habilitação da pessoa, dá uma autorização formal, por escrito, para ela executar tarefas específicas. A empresa basicamente diz: nós confiamos na sua habilidade para esse trabalho aqui. E para se tornar autorizado, o treinamento não é brincadeira. O curso básico de segurança exige no mínimo 40 horas. E isso é só o começo. Para quem vai trabalhar em alta tensão, no chamado sistema elétrico de potência, ainda precisa de um curso complementar, de mais 40 horas. O compromisso com a competência é sério e bem medido. Ok, vamos agora juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O que a gente viu até agora não são etapas isoladas, mas sim camadas que se conectam, formando um único e grande sistema de segurança. A segurança na NR10 é um sistema integrado, uma engrenagem. Começa com a documentação, lá no prontuário, que serve de base para o controle do ambiente através da desenergização. Isso, por sua vez, permite a proteção coletiva, que é sempre a prioridade, e, por fim, tudo isso garante que só o trabalhador autorizado e competente execute a tarefa, o que realimenta todo o sistema com segurança. Uma camada não funciona sem as outras. E para fechar, um ponto que é fundamental. Mesmo com todo esse sistema robusto, a norma também dá poder e responsabilidade para cada trabalhador. Cada pessoa tem o dever de ser um sensor de risco no ambiente, de comunicar na hora qualquer perigo que perceber. A segurança não é algo que só acontece para eles, é algo que eles ajudam a construir ativamente. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. A NR10 é sobre eletricidade, claro, mas a sua filosofia de planejamento, de controle do ambiente, de hierarquia de proteção e de competência das pessoas, isso é universal. Em que outras áreas a gente poderia aplicar essa mentalidade de sistema para tornar nosso mundo um lugar mais seguro?